Entonces, yo quisiera agradecerte, ¿no? Y a todos los demás. Vamos, el tiempo es un poquito más corto, ¿no? Clarificação por fosfatação é típico de los engenhos açucareiros com canha de açúcar. Por quê? Porque a própria canha, o jugo da canha traz fosfato, não? Por essa razão que é muito típico de los engenhos açucareiros de canha. Os engenhos que são da remolacha normalmente utilizam processo de carbonatação, não? Então, para os engenhos de açúcar, é mais factível aproveitar o fosfato que vem com o jugo, não? O princípio é basicamente, não importa se é jugo ou meladura e licor, pero nosso actor principal é o fosfato de cálcio, que chamamos de microfloco, não? O microfloco se forma através da reação iônica entre o cálcio e o fosfato, não? Desde que ambos estejam presentes em el medio, seja jugo, meladura ou licor, não? Em el caso de jugo, é importante este floco, que chamamos de floco primário, porque ele é responsável por capturar, por precipitar todo o que se remueve de color de insolúveis, de solúveis, através da oxirredução, não? Que são basicamente o que está presente em la canha, em jugo, fenóis, flavonoides, aminas, aldeídos, que aportam de uma forma ou outra color ou turbidez, não? Então, estes flocos primários são o ator principal, o ator que basicamente, sem isto, não se logra uma boa floculação, uma boa remoção de impurezas. Luego, em seguida, vem um segundo ator, no menos importante, não? Que são os macroflocos ou os flocos secundários, que são, em verdade, eu chamo de flocaços. Flocaços são resultantes de uma cadena polimérica que é aniônica, atrapando ou precipitando estes flocos primários que são catiônicos. Então, é uma reação iônica de captura destes flocos que, por sua vez, capturaram anteriormente os compostos que aportam color e turbidez, não? Então, temos o que chamamos de floculação primária e floculação secundária através do polímero, que é uma cadena, é uma poliacrilamida, não? Que é uma cadena que é muito grande e captura estes flocos, não? Em clarificação de meladura e licor, todo é igual, a diferença de que descolorante pode ser incluso através de um oxirredutor e pode ser com a ajuda de um descolorante catiônico, não? Que é uma epicloridrina ou um dialquil, ambos aprovados por FDA. Igual a floculação primária, não? Ela que permite atrapar ou capturar estes elementos que foram o polímero catiônico, ele é um polímero que ele atua sobre os compostos, sobretudo os que estão solúveis. Então, se ele transforma de solúvel em insolúvel, permite então essa precipitação iônica em los flóculos primários, não? Igualmente, a floculação secundária ocorre mediante a aplicação de polímeros floculantes, não? Em jugo, nós temos agentes de color que são originais da canha, fenóis e flavonoides, e outros que formamos dentro do processo, não? Melanina, melanoidina, caramelo, a destruição alcalina da frutose, os precursores, hierro e aminas, esses todos são potencializados no processo, ou formados no processo, a raiz da eliminação ou eliminação de estes que são originários da canha, não? Eles são chamados de incolor porque a 420 nanômetros nós não logramos detectá-lo, não? Eles são detectados a uma longitude de onda mais baixa, não? Então, aqui de Luiz Bento, não? Que foi muitos anos diretivo de Teitenheim em Portugal, da refineria de Alcântara, não? Ele disse exatamente o mesmo, é um resumo de lo que está aqui,
¿no? Que lo que viene de la caña son pigmentos y fenoles, pero, sin embargo, en el molino se forman esos enzymic browning products, ¿no? Em função de quê? Em função exatamente desse desenvolvimento biológico que comentava o engenheiro anterior, não? Ou seja, se eu não controlo esta asepsia de molino, eu posso formar color dentro do molino, não? E em clarificação e evaporação e dentro do cocimento, eu formo outros produtos. Então, estamos gastando dinheiro para remover color e formando outros acá. Por isso que é que ter controle sobre todas as etapas do processo, incluindo molinos e demais, não? Aqui são um exemplo de que significa floco primário, não? Vê, aqui é a influência da energia térmica, energia cinética para esta floculação. É muito importante que eu tenha ambas situações, não? Que me permitem fazer com que essa associação de cálcio e fósforo, não, seja mais eficiente possível. Então, fosfato que vem de la caña, ou necessito aportar algo, pero o cálcio lo aplicamos. Por quê? A precipitação ocorre normalmente em meio alcalino, ou pelo menos neutro, não? Então, se vê a influência de agitação e de temperatura a um pH baixo, vê, não? A um pH baixo, estamos formando o floco primário. Este floquito que vocês estão mirando, não, é o floco primário, por isso chama de microfloco, não? E nesse caso, a agitação é muito liviana, com o magneto, não? E tem temperatura, não? Isso favorece esta floculação. E aqui foi somente a agitação, ou seja, está em frio. Então, essas ambas energias me facilitam ou me favorecem essa floculação. Estes são os flóculos primários, não? Esse é um trabalho da doutora Gillian, que ela apresentou em Brasília em 2005, não? Exatamente ratificando a ventaja de fazer ele encalado em caliente, não? Vê que ele é encalado em caliente comparado com frio, e a remoção de color e turbidez é mais eficiente, não? Em turbidez e, por exemplo, em remoção de destrana, por exemplo, não? A destrana é possível remover através da temperatura, não? Então, essa é outra ventaja de utilizar ela encalado em caliente. Isso, como estamos falando para vários países, há países, por exemplo, Estados Unidos não se necessita porque todos os engenhos lo hacen já em caliente, ele encalado. Em Brasil também todos os engenhos hacen encalado em caliente. Sin embargo, há muitos engenhos em Centroamérica e em outros países que todavia não lo hacen. Por isso que estou apresentando isso. Vê que isso é de 2005. É algo bastante antigo. Isso é o que estou falando da importância da energia térmica e da energia cinética para esta floculação. Quanto melhor a floculação, mais vou lograr atrapar color, turbidez e insolúveis, e incluso estes produtos que são apolares, destrana e almidão, não? E em engenhos, por exemplo, que têm canha verde, que têm muito almidão, é importante isso também. Atrapar os polissacáridos em la fase de clarificação, tanto de jugo como meladura. Aqui é um outro maestro, não? Saranin foi que desenvolveu esta curva da importância do fosfato. Aqui está em ppm de P2O5, bases sólidos, não? E aqui está a eficiência ou a remoção de color, não? Color e turbidez em função de isto. Não? Te acorda, os mais antigos de engenho falavam, mira, necessita ter 300 ppm de fosfato ou 400 ppm de fosfato, não? Esta curva foi desenvolvida sobretudo para refineria, não? Pero é aplicada para qualquer tipo de solução açucarada. Toda solução açucarada segue mais ou menos esta curva, ou seja, com mais ou menos intensidade, não? Claro, se eu tenho, por exemplo, ácidos orgânicos
e que vão consumir cálcio. Então, você vai ter sales orgânicas. Eu vou necessitar mais fosfato para atrapar essas sales orgânicas. Não? Em refineria, por exemplo, esta curva é muito valedeira. Com 200, 250 ppm, não? Eu logro fazer uma boa floculação. Mas que isso não tem muito sentido. Ou seja, vê que a curva de color e turbidez se estabiliza e mais bem o que vai fazer é formar a espuma ou a borra, não? La de flotador, não? Então, há pontos ótimos acá, pero em laboratório eu posso lograr ver qual é a melhor dosificação para o engenho que temos, não? Se é para meladura, se é para licor ou para jugo, não? Incluso em jugo, há muitos engenhos que têm deficiência de fosfato na própria canha, não? Há vários trabalhos em Brasil, incluso, em suelos de cerrado, sem mais matéria orgânica e incluso estes nutrientes, não requer, pero sim, embargo, em alguns engenhos é verificado, incluso a necessidade de aplicar fosfato em jugo. Não? Observa aqui, incluso eu agradeço a Monte Rosa, ao Grupo Pantalhão em si, porque me autorizaram a apresentar não, os nomes dos engenhos. Eu quero, incluso, agradecer a estes técnicos que estou, Oscar, Ronald e todos os demais. Em nome de eles, agradeço a toda a equipe de Monte Rosa, não, que está em Nicarágua. Observa de que na safra 2017, o fósforo era 100 ppm, não? Sin embargo, o potássio era 1.300 ppm. E potássio, eu tenho que atrapar esse potássio, senão ele vai ligar como cenizas em açúcar, não? Então, você vê, esse engenho em 2017 necessitava aplicar fósforo em jugo. E, de hecho, foi o que se hizo, não? Em verdade, foi em 2016, 2017 também. A raiz de que se aumentou o fosfato em canha, não? Em jugo, então você foi deixando de aplicar fosfato. Porém, naquele então foi uma medida necessária, não havia outra alternativa, não? E vê que em 2016 a condutividade, o que mide essas cenizas todas, não? Em la safra 2016 era mais baixa que na próxima, na seguinte, que foi 2017. Ou seja, as cenizas estavam piores, então se necessitava incluso utilizar um pouco mais, aumentar a dosificação de ácido fosfórico, não? Da fonte de ortofosfato. Em Brasil, por exemplo, não, desde muito temprano, o problema em alguns engenhos, não, que utilizam riego com vinaça, chega hasta 3.600 ppm de potássio, não? Imaginem-se vocês como é controlar ceniza de açúcar, sobretudo o açúcar, nesse caso desse engenho, branco 150, não? É branco especial. E é limite de cenizas, como logramos? Infelizmente, tem que ser com base em fosfato, não? Ou seja, isso porque o fosfato que eu tinha estava como 100 ppm. E, sin embargo, tinha cálcio, magnésio, não, sódio, mais elevados. E, portanto, se foi uma outra, e naquele então, não, em verdade, isso é uma medição de 2018, pero já em 2013, Leandro Martinelli, que é um excelente amigo aqui em Brasil, com quem aprendi muito, não? Porque todos esses dados foi ele que levantou, não? É um grupo de engenhos que tem em Brasil, que é um dos principais suministradores de açúcar para refrescos, etc., não? Açúcar de qualidade, não? Então, você vê que o grupo que ele trabalhava, exatamente esse engenho, tinha umas cenizas em açúcar de 0,8 e muita dificuldade de controlar cenizas em açúcar. Esse outro engenho do mesmo grupo, não? Já tinha menos problemas de cenizas em açúcar, não? Então, vocês veem como é importante nós identificarmos a quantidade de fosfato e quanto vamos necessitar para ter qualidade, garantir uma qualidade em açúcar, não? Porque senão tenho que estar lavando o açúcar nas centrífugas e reduzindo a recuperação. Aqui são engenhos que
necessitaram aplicar fosfato em rugo. Vê, aqui é um tanque de rugo primário, não? Quando hicimos várias provas em laboratório, se identificou essa necessidade, compraram esse ácido fosfórico, vê que não é um grado alimentício, mas é um ácido fosfórico, não? Aplicamos em la sucção da bomba e para solucionar o problema da clarificação de rugo. Aqui é um engenho que também em rugo se é instalado os agitadores, não, em los tanques, exatamente porque nós comentamos que em Brasil todos hacen alcalizado em caliente, pero há vários que todavia não têm essa energia cinética necessária para a floculação de rugo. Às vezes a bomba é suficiente para ser esse tipo de energia cinética, não? Sin embargo, para meladura e licor são fundamentais o cálculo do tipo ou da quantidade de energia cinética que tenho que suministrar para flocular, devido à viscosidade, não? Quanto mais viscoso, mais energia cinética. Rugo não é tão grave, pero eu creio que é conveniente instalar. Aqui, por exemplo, não, para o engenho que hicimos, não exatamente ele que houve necessidade de aplicar fosfato, não? Vê que a remoção de amida e destrana é função da quantidade de fosfato, 100, 150 e 200 ppm, não? Então, há uma remoção de color, ou seja, de 14.000 para 4.000, 3.000 e 2.000, pero, claro, ninguém vai aplicar 200 ppm de fosfato em rugo porque é antieconômico, não? Hoje dia se aplica 100 ppm, pero barra de 14 a 4.000, a turbidez de 1.740 a 180, não? Almidão também barra significativamente, não? Destrana também. E como é que é removido almidão e destrana em la clarificação? Ambos componentes são apolares, ambos componentes não são iônicos, ou seja, então, como basicamente a clarificação são reações iônicas, não? Então, como se atrapa esses produtos que são apolares ou que não são iônicos? Eles têm uma ventaja que são grandes cadenas muito largas. Então, eles são arrastrados através da cadena polimérica. Se eu tenho, então, buenos polímeros que formam buenas cadenas, eles me arrastram parte desses produtos que são apolares ou que são inertes, não? Aqui é um engenho, aqui é outro engenho. Aqui, incluso, eles utilizavam um clarificante, não? Em Brasília é muito comum o uso de clarificante, que é uma mescla de uma fonte de fosfato, mais uma fonte de uma poliamina e hace um clarificante, não? Pero, sin embargo, aqui, o que nós demonstramos nesse engenho foi que o fosfato tinha uma influência muito maior que o próprio clarificante, porque compara cá, não? Que aqui é com 100 ppm de clarificante e 200 ppm, pero, sin embargo, aplicamos 70 de fosfato, de ácido fosfórico, e 70 aqui, e tivemos resultados muito melhores, não? De remoção, incluso de color, turbidez, destrana e almidão. Ou seja, é importante o fosfato em rugo, é importante ter a presença dele. Sem ele, não logramos fazer a floculação, não? Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a remoção de color através da oxirredução, nesse caso, com ozono, mas eu posso substituir isso por outros compostos que são oxirredutores, não? Estes aqui são mais oxidantes e aqui são mais redutores, ou seja, a reação é uma oxirredução. Em um momento ele está cedendo elétron, outra hora ele está roubando elétron. Não? Então, uma hora se comporta como oxidante e outro momento se comporta como redutor. Não? Em Brasil, se utiliza, em el mundo incluso, não? Com mais frequência, o uso de açúcares. Não? E o que é importante que quisera comentar é que o potencial de oxirredução do açúcar, ele se comporta melhor em um meio alcalino, este azul, não? Que em meio ácido. Você observa que o potencial de oxirredução do açúcar é melhor em meio alcalino. Ou seja, incluso o sulfito, o íon sulfito é mais estável em meio alcalino, não? Sin embargo, há poucos engenhos que utilizam esse tipo de pré-alcalizado antes da sulfitação, não?
a maioria hace com pH ácido, não? E, por lo tanto, você tem uma menor eficiência de remoção de color. É o que vamos ver ahorita, em caso de Monte Rosa, que está utilizando essa pré-alcalização, não? Sin embargo, os ingenios que em la refineria o eventual pode utilizar ozono ou peróxido, não? Em caso de Venezuela, por exemplo, toda a refinaria utilizava peróxido porque era a escola del engenheiro que aprendimos allá, não? Cordobés, que estava em el Ingenio El Palmar, Central del Palmar, e todos aprendimos com Cordobés o uso de peróxido na refineria, não? E o peróxido se comporta melhor exatamente em meio ácido, ou seja, por isso o peróxido na refinaria é aplicado em el tanque dissolutor, onde o pH está em 6.5, 6.4, não? Então, sin embargo, temos que estar atentos também para isso. Ou seja, se estou utilizando açúcar, tenho que saber em que médio de pH é mais adequado, não? Há trabalho muito bueno de SMRI de Sudáfrica que demonstra a vantagem de fazer a sulfitação em meio alcalino, não? Por a estabilidade do íon sulfito. E como se comporta? Basicamente, por exemplo, os fenóis, que comentamos que são os principais compostos, não? Eles rompem são aromáticos, então se tem doble ligação carbônica, não? Eu tenho que abrir essa doble ligação para permitir a ionicidade dos extremos, não? Então, eu transformo algo que de difícil reação iônica em algo que pode fazer uma reação com o fosfato, não? Então, igual que a aldeído e aminas, todos eles são factíveis de romper a doble ligação e transformar em radicales, onde pode precipitar com o floco primário, com o fosfato de cálcio, não? Em caso de Monte Rosa, esta safra, se todavia estamos em meio dessa safra, não? Vê que a remoção, o promédio de jugo diluído está em 20.000, creio, não? Está aqui. E aí uma remoção uma remoção, eu creio que está em 30 e pico %, não? A remoção de color, com base exatamente em alguns conceitos. Estão sulfitando, mas estão sulfitando com um pH mais neutro, não? Está em pH 7, 7,1, não? E essa leteada de cal é aplicada em tanque que recebe jugo mesclado de primeiro molino e segundo molino. Esse jugo recebe a leteada de cal antes de bombear esse jugo para os coladores, não? É colador rotativo. Acorda que em la charla anterior, o engenheiro nos ensinou que uma grande oportunidade de formação biológica está em los coladores. Então, por isso que se aplica também aí, já recebendo o jugo que liga de molino 1 e do molino 2, ou seja, o jugo diluído, não? A tramitância e turbidez deste ano, ou seja, a tramitância está ao redor de 40, não? Sem necessidade de usar ácido fosfórico. Aqui sim se usou um princípio, não? Porque Nicarágua teve a infelicidade de receber o huracão e depois, em seguida, uma tormenta, não? Então, foi muito complicado ao princípio de safra e teve que necessidade de utilizar o ácido fosfórico, a princípio, não? Depois, para lograr o açúcar branco, não? Já não foi mais necessário, não? Porque se foi estabilizando um pouco mais a qualidade da canha, não? E se logrou, e tem hoje em dia uma sulfitação de 800 a 900 ppm de sulfito em jugo sulfitado, com pH de jugo diluído. Esse pH de jugo diluído, que é esse clarito acá, não? Está mais ou menos em 7, 7,1, não? Esse pH de jugo diluído. El alcalizado está esse gris um pouquinho mais alto, por conta de lograr uma melhor floculação
pero é muito pouquito o que se sube de pH entre jugo diluído e jugo alcalizado, não? El jugo claro se mantém com 7, entre 6 e 8, não? Você está buscando 6, 8, para que na evaporação há uma caída de pH de 0,4, então a meladura evaporada se mantém em 6,4, ou seja, que é considerado como um pH neutro para efeito de perdas em evaporação. A caída de pH entre jugo alcalizado e jugo claro está em 0,4 desde a safra, não? Então, se você está mantendo uma caída de pH dentro da etapa de clarificação, ou seja, sulfitação e clarificação, em 0,4, que é uma boa perda, porque hemos visto em alguns engenhos, por exemplo, que chega a mais que isso, não? Aí uma caída de pH mais significativa, ou seja, isso devido à formação de ácidos orgânicos, não? Por isso que se cai o pH. E outra vez, ácido orgânico consome cal, forma as sales orgânicas, não? A caída de jugo primário a jugo diluído, não? Está em 1,4 mais ou menos de promédio, não? Pero também por conta disso, ou seja, da questão de asepsia, etc., que está melhorando hoje em dia, não? Uma coisa que quisiera comentar é que em alguns países isto já está mais, eu digo assim que mais fijo, não? É o uso de sacarato. Há vários países ou vários engenhos que todavia perguntam por que o uso de sacarato, não? Esse trabalho do ano 2002, não? Que demonstra que a remoção de turbidez, não? Comparativa entre o uso de sacarato e lechada de cal. Não? Então, se isto, em vários países, já como que é algo sagrado, não se cambia, não? Já se aceita, sem embargo, há outros engenhos, outros países que, todavia, perguntam por que eu utilizo o sacarato e não lechada de cal. Por quê? Porque, se vocês observarem, o óxido de cálcio, ele é insolúvel em água. Se vocês mesclam, não? Ele se queda em estado de suspensão, pero em 10 minutos, todo o óxido de cálcio se precipita e forma uma separação. Sin embargo, isso não ocorre com uma solução de açúcar, não? O sacarato solubiliza o óxido de cálcio. Então, ele facilita a reação. Recuerda que estamos falando sempre de reação iônica, não? Então, facilita, agiliza, estabiliza pH e a la larga, ou seja, temos por isso é que há uma remoção maior de turbidez, não? Esta é a razão, não? Como se prepara esse sacarato? Eu costumo preparar com meladura e não com jugo, não? Porque a relação, por exemplo, uma meladura de 60 Brix e uma lechada de cal de 12 Balmé, a relação volumétrica é 1 para 1. Uma medida volumétrica de lechada de cal com 12 Balmé e uma medida volumétrica igual, não? Mesmo volume, de meladura de 60. E isso logra solubilizar completamente o óxido de cálcio, não? Não necessita ter um tanque ou algo, pode ser em linha, não? Com um mesclador estático, pode ser com um tanque de pequeno volume, barro tempo de retenção, não? Nós hemos observado que quando se aplica em los clarificadores rápidos, não? E vê que a um princípio, quando o engenheiro Rod Steindl ele comercializava os clarificadores rápidos da SRI, ele sempre falava, mira, uma condição básica é o uso de sacarato. Por quê? Porque o tempo de retenção é 4 vezes menor. Nós temos os clarificadores 444, né, os DOR antigos, tradicionais, de 2 horas, e barra isso a meia hora. Então, a reação tem que ser muito mais rápida, mais efetiva, não? Por isso que ele habla, mira, se você não vai aplicar sacarato, eu tampouco te vou a vender a tecnologia, porque não tem sentido, não? Por isso é que isto se ratificou mais, o uso de sacarato, com base nessas novas tecnologias que vêm, que são os clarificadores de barro tempo de retenção, não? E isso, a la larga, nos leva, además da estabilidade de pH, não? Melhor qualidade de jugo. Vocês observaram que aqui a remoção de turbidez é muito maior, não? E menor incrustação de evaporadores, não? Então, eu creio que por que menor incrustação de evaporadores?
porque as perdas de açúcar em um clarificador de 2 horas é diferente de meia hora. Ou seja, se vocês comparam a caída de pH de um clarificador rápido, é como estamos falando aqui, 0,3, 0,4. Em um clarificador de 2 horas, isso é a mais de 0,5. 0,5 eu he visto hasta 0,8. O que significa esta caída de pH? Significa a formação de ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos reaccionam com magnésio e cálcio e formam estas sales, não? Que incrustam nos evaporadores. Não? Basicamente, esta é a razão da menor incrustação, as sales orgânicas, que se formam dentro do processo, ou seja, na clarificação de alto tempo de retenção. Recordando que, allá com o gráfico de Luiz Bento, não? Vocês observaram que eu formo color dentro do clarificador. Ou seja, então, se estou gastando dinheiro para remover color, simultaneamente estou formando color dentro de um clarificador com tempo de retenção mais alto. Não? Então, se os engenhos que vão ser açúcar branco, eu creio que é clave cambiar o tipo de clarificador, utilizar o clarificador mais rápido, não? Menor tempo de retenção. Pero essa tecnologia exige esses cuidados, esses detalhes, não? Aqui é uma contribuição de Francisco Paz, o engenheiro Francisco Paz de Pantaleão, ahorita, a metade do ano passado, não? Ele agarrou as incrustações de tátil contínuo no A, não? Dele no B, e pediu para analisar, para ver a porcentagem de cada um desses elementos, não? De sales e metais. E aqui, B, o cálcio e o magnésio são os campeões da incrustação, não? Então, você vê, como estou comentando, é importante que nós não formemos esses ácidos orgânicos e, por lo tanto, formar essa sala orgânica que você vai incrustar. Não? E nesse caso que Francisco nos enviou, essas incrustações de tátil, não? A lacalândia de tátil, eu creio que é incluso em tubo de alimentação, aqui na entrada, não? Vocês han observado muitas vezes que as tuberias se vão aticando, não? O diâmetro vai reduzindo de tanta incrustação que se vai formando. E isto ou seja, então, se temos que começar a atacar o problema já desde rugo, não sulfitar em excesso, sulfitar menos em função de aumentar seu potencial iônico, não? Melhorar essa floculação, tendo cuidado com a quantidade de cálcio e fosfato que estamos aplicando, não? Nada em excesso é conveniente, tampouco nada faltante, não? E aqui é o magnésio. O magnésio é algo à parte que quiseram comentar, sobretudo não tanto em Brasil, mas em los países onde a qualidade de cal não é tão boa como aqui em Brasil. Não? Observa que esse provedor de cal, não? Esse é cal hidratada, ele tem aqui um óxido de magnésio de 4,7%, quase 5%. Como é uma cal hidratada, nós conversamos o ano passado com eles, a possibilidade que eles nos enviaram esse na forma de OAT, não? De hidróxido e não na forma de óxido. E eles nos comentaram que era muito difícil de fazer isso, não? E isto, de verdade, o magnésio é mais difícil de hidratar, não? Nós fizemos uma experiência esse ano aí em Monte Rosa com o Oscar Mercado, não? E ele pulsa a água condensada em vez de água fria, utilizava água fria para ser a hidratação, utilizou a água condensada, e ele me disse algo assim, um comentário. Mira, antes, a bomba que bombeava a lechada de cal para os filtros cachaça, os filtros de banda, não? Estava 100%. E depois que ele começou a fazer essa aplicação de água caliente, não? Exatamente para transformar dióxido em hidróxido, essa 5% de magnésio, não? E se eu não logro hidratar, para onde vai? Ele se transforma em incrustações, não? E ele me disse, mira, a bombita que estava a 100% ha reduzido um pouquinho a velocidade, não? Claro que isso foi improvisado, não? E as coisas de improviso, às vezes não funcionam, não? Mas às vezes nos dá uma direção, não? Aqui em Brasil, muitos engenhos utilizam a cal magnesiana, a cal dolomítica, que tem entre 20 hasta 30 e pico % de magnésio.
E todos aqui em Brasil recebem la cal viva, não é la cal hidratada, e hidratam em próprio engenho. Então, qual a diferença? É que tem que ser com base em uma fonte térmica de alta temperatura, 80, 85 graus, não? Uma boa irritação e por lo menos 12 horas de tempo de maduração, para disponibilizar, para hidratar 100% desse óxido de magnésio. E estes engenhos, claro, têm um comportamento para ele que vai ser açúcar branco, não sempre estou comentando para engenho que vai produzir açúcar branco, ele que vai ser um açúcar moscavado, um VHP, como é o caso do Brasil, não tem tanta preocupação, não há necessidade de ter essa preocupação. Então, essa charla estou sendo mais dirigida aos engenhos que estão produzindo açúcar de melhor qualidade. Então, esses detalhes, estas oportunidades de otimização. Vê, em Brasil, a qualidade de cal, por exemplo, não tem muito pouquito material inativo, muito pouquito, ou seja, calcário, quando eu digo carbonatos, não, desculpa, carbonatos, é muito pouquito a quantidade de carbonato que tem, porque a calbiba, não, nós hidratamos em próprio engenho, transformamos praticamente todo o material, não? E os fabricantes de cal em Brasil já logram hoje convertir o carbonato em óxido, não? Em hornos já hoje controlados, em hornos hoje que têm não só a temperatura como o tempo, não? A transformação de carbonato em óxido hoje em dia é bem controlado, não? Os principais fabricantes de cal em Brasil logram garantizar isto aqui, não? Uma condição de muito pouquito a quantidade de carbonato, a maior parte em óxido. E como vem em óxido, temos que hidratar a cal para transformar em hidróxido, não? E essa hidratação hoje em dia, para os que utilizam cal, que são dolomíticas, não? São bastante buenos, não? Eu conhecido vários engenhos que têm uma boa capacidade de instalação, de maduração e etc. Não? Observa cá, não? Que em la tabla periódica a diferença entre magnésio com o cálcio. Que é isso aqui? A energia de ionização do magnésio é superior à do cálcio. E isto, o engenheiro Alexandre Godoy, de Fermentec, não, em 2005, ele já comentava, mira que o magnésio tem um benefício incluso para qualquer tipo de açúcar, ou seja, ele barra o color em função do magnésio. Por isso, o uso da cal dolomítica para que vá ser açúcar branco, ele é mais recomendado, não? Ele tem uma ação sobre estas, ele tem uma forma de atrapar, de reaccionar ou de formar o floco primário muito melhor que o cálcio. Muito melhor que digo ele tem, o magnésio tem 738 kJ, mientras que o cálcio tem 590. Então, tem como 25, 26% mais. Por isso, ele logra atrapar mais algumas impurezas, não? Que são solúveis ou insolúveis, que estão presentes e que aportam color e turbidez, não? Então, o magnésio, em verdade, é beneficioso. Pero, em caso, por exemplo, de alguns países que têm esse óxido de magnésio, pero em la forma hidratada, têm que, em forma desidratada, não em forma de hidróxido, não? Têm que utilizar água caliente em seu sistema de preparo de lechada, não? Claro, é uma reação exotérmica, tem que ter cuidado, não? Tem que utilizar água caliente, esses subvapores, esses vapores muitas vezes tupem os tubos de descarga, então você tem que cambiar tubo por um sem fim. Ou seja, não é uma instalação assim del outro mundo, pero tampouco é algo que se vai lograr de grátis. Tem que ser uma instalação adequada. E em caso de que tenha disponibilidade de mais óxido de magnésio, seja bem-vindo seja, não? Bem-vindo seja por essa ventaja. Pero tenho que saber como preparar, como hidratar, não? Transformar de óxido em hidróxido. Então, se eu já sei como flocular, ou seja, já sei como produzir meu floco primário de fosfato de cálcio, não? Então, se vou a decantar, não? Vou a precipitar esses através Pero antes de precipitar, ou antes de formar o floco secundário
o uso de polímero, não? Eu tenho que eliminar o aire, sobretudo aos engenhos que instalem os agitadores, são agitadores de conceito axial, ou seja, não é centrífugo, ele é axial, não é radial, ele é axial, ou seja, então ele não forma vórtex e, por tanto, não aporta aire, não agrega aire. Importante é que vai instalar em seu tanque de alcalizado, não? É tipo de agitador, não? Ele aporta energia cinética, pero sem incorporar aire, porque o aire é inimigo, não? Da decantação, me retarda a velocidade de decantação, não? Então, sin embargo, não? Para os clarificadores rápidos, é clave o uso de conceitos muito elementales para eliminar o aire. O aire que é disuelto, que está em meio do jugo, isso não é difícil de eliminar, não? Com um impacto liviano é factível de eliminar, não? Incluso, muitos engenhos utilizam o tanque flash que entra tangencialmente, não? E também se pode eliminar esse aire disuelto. Pero hay el aire ocluído. O aire ocluído é aquele que está dentro do bagacilho, não? Por que o bagacilho flota? Ele flota porque tem aire, senão ele se decantava, não? Então, por isso é que, para eliminar aire que está dentro do bagacilho, eu tenho que ter um impacto, que no caso da SRI, ele chama de splash plate, não? Esse é o splash plate. Então, se tem que ter uma velocidade de impacto para generar um splash e tenho que ter uma temperatura, ou seja, aqui tenho que estar saturado de vapor para substituir o aire por vapor, não? Então, o impacto pressiona o bagacilho contra a placa, então, ele expulsa o aire e quando ele volve outra vez a absorver, absorve vapor. Então, depois esse vapor se condensa e o bagacilho se decanta, não? Isso é muito importante para os engenhos que vão trabalhar com a tecnologia de baixo tempo de tensão. É clave utilizar isso. Se já temos, então, formado o floco primário, eu vou aplicar, então, o polímero, não? Que é uma poliacrilamida. Essa poliacrilamida, ela tem várias cargas aniônicas, não? Que vão a firrar ou vão a reaccionar, vão a conectar-se com o cálcio, formando, então, ou seja, a união dos flóculos primários dentro desse polímero que é aniônico, não? Dessas cargas negativas. Que é o que é importante aqui? Se eu quero, então, uma velocidade de decantação muito rápida, eu tenho que pensar na qualidade desse polímero, não? Então, se esse polímero, basicamente, eu tenho que ter uma condição, eu vou adelantar e depois regresso cá. B, ele tem todo o polímero, aqui são 4 fabricantes, todos transnacionais, que atuam em mundo completo, em mundo inteiro. Eu saquei o nome, não? Em verdade, esse trabalho foi desenvolvido com Arthur, não? De Arthur Vier. Ele me pôs esse reto, mira, tem que me dar uma tabla comparativa desses polímeros, não? Então, com base em peso molecular, em la densidade de carga, nós hicimos um cluster, não? E para que o departamento de compras pueda comprar ou comparar, pelo menos, arro com arro, cebola com cebola, não? Não pode estar comparando um polímero de alta densidade de carga, não? E alto peso molecular com outro que está aqui, não? Então, isso foi desenvolvido para orientar a los departamentos de compra, pero eu saquei o nome, não? E o modelo, o tipo de polímero e o nome do fabricante, porque é uma charla técnica, não é uma charla comercial, e eu quero alejar-me cada vez mais disto. Não tenho nenhum compromisso aqui. Foi uma solicitude de Arthur, que trabalha em um grupo de engenhos aqui, um grupo muito grande, não? Então, com base nessas informações, alguns não nos suministraram esses dados, pero com base em provas de laboratório, hoje em dia eu sei como se comporta, não? Nós fizemos muitas provas
neste grupo e que nos permite classificar o mais adequado, não? Aqui quisiera ressaltar, não? Que há um fabricante aqui que tem, por exemplo, um polímero que tem 24 milhões de peso molecular, uma densidade de 40%, não? Aqui tem outro igual, de 24 com 45. Esses dois polímeros foram os melhores em termos de remoção de color, turbidez, almidão, destrana em los engenhos. E, sobretudo, em cachaça. Sobretudo para flocular a cachaça. Não? Você se acorda que na cachaça, a floculação secundária é clave. Por que razão? Porque 80% do fosfato que vem de jugo, ele vai para a cachaça. Solamente 20% vai para jugo clarificado. Então, se esse fosfato que foi para a cachaça, se eu aplico mais cal, se eu aplico mais o polímero, eu logro flocular e separar do jugo. Não? Por isso é que se usa o filtro banda para a cachaça. Não? Pero que é clave aí? Então, é filtro banda. É o uso de leteada de cal, mas é o uso de polímero adequado para formar esses flocaços. Quanto maior é o tamanho de floco, maior vai ser essa capacidade de separação da basura com o jugo, em caso de filtro cachaça. Em caso de los clarificadores, mais rápido vai ser a decantação, mas vai atrapalhar, então, essas impurezas. Não? Então, se para efeito de remoção de color, turbidez e destrana, ou seja, os produtos inertes, é clave o uso adequado desses polímeros. Não? Quanto maior a densidade de carga, quanto maior o peso molecular, eu vou ter flocos mais grandes. Não? Vou lograr, então, você ter intensidade de carga mais adequada para atrapalhar, então, mais basuras. Não? Que é o que é importante? É a água de preparação deste polímero. Não? Então, não só para a hidratação das cargas, não? Vocês se acordam que esses polímeros hoje em dia são ramificados, as cadenas são ramificadas. Então, se essas cargas internas acá são mais difíceis de hidratar, há que ter uma condição adequada de diluição, ou seja, não pode utilizar os polímeros de alta concentração, ou seja, tenho que utilizar entre 0,01 a 0,05% máximo, não? Senão não logro nem hidratar e nem abrir a cadena desses polímeros que comentei, os polímeros de alta densidade e de alto peso. Ou seja, são muito buenos, mas eu tenho que saber prepará-los, tenho que saber hidratar, tenho que saber como abrir a cadena, e não só abrir a cadena, como não romper essa cadena outra vez. Não? Então, dependendo da agitação, eu posso romper a cadena. Então, o polímero se queda todo roto, todo quebrado. Se possível, água com dureza zero, claro, porque se eu tenho dureza aqui, em vez de ter um floco de fosfato de cálcio, vou ter aqui colgado aqui um hierro ou um magnésio ou algo aqui que não é conveniente, não? E a irritação axial, sempre axial, não é nada, ou seja, nunca radial que se forme vórtex e todos os grumos se unem ao redor do eje, não? Tem que ser sempre axial, lento, não? Como tem uma altíssima viscosidade, o desenho desse irritador tampouco é algo comum, não? É um irritador que mantém todo o tempo esse polímero ou em corrente ascendente ou em corrente descendente, não? Sempre paralelo ao eje. Alguns utilizam aire comprimido, o que não serve. Se tem um irritador com base em aire comprimido, não utilizem esse polímero, porque vão dar um tiro ao pé, não? Então, esses polímeros são muito adequados, são muito buenos, muito eficientes, pero tem que ter uma instalação adequada, não? Senão, o que vão fazer é produzir grumos, não? E produzir o que chamam de gelatina. Ou seja, gelatina seria isso aqui, não? Isso aqui, vê que aqui é um coladorcito, não? E aí está preparado esse polímero e não logra barrar, porque não tem grumos, pero tem essa gelatina que se formou, que não serve, não? Não vai mesclar com jugo,
vamos a sobregastar, ou seja, malgastar o produto, não? E aqui já é ele melhor preparado, não? Observa cá. Aqui ele está muito melhor preparado, não? Vê que ele flui normalmente, essa condição de relatina não se forma, não? E é um desperdício, não? É um produto que em rugo, por exemplo, se aplica 3, 4 ppm, e aqui vai necessitar de aplicar o dobro. E vê como se forma aqui a relatina, aqui em mão esquerda, não? Os que utilizam flauta para distribuir esse polímero, então se tupem as flautas, não? Vê que este aqui é um polímero de muito boa qualidade, pero não foi preparado adequadamente, ao revés disso aqui. Então, se são essa tecnologia de polímero, tem que saber como preparar, como hidratar, não? Aqui é o tanque, não? E observa de que como está esse preparado esse polímero, não? Vê que a cadena é muito larga, não? Vê que não se rompe a cadena, não? Então você vê, esse é o tipo de polímero bem preparado, este aqui, não? Aqui é mesmo o laboratório, pero ensinando como você tem que preparar, e aí se desenhou e se montou esse engenho aqui, se montou toda a instalação adequada para a hidratação, para a abertura de cadena e a maduração dele. Aqui é um tanque de maduração. A partir desse tanque é que você vai aplicar para... É o mesmo polímero para jugo e para cachaça, não? Esse engenho, não? Esse engenho que depois de que preparou, observa de que como está a floculação, não? Aqui é um tanque floculador, não? Esse é um tanque floculador externo, ele não é com a flauta, ele tem um floculador, e vê que agarramos aí do próprio a entrada do clarificador, o tamanho de floco e a velocidade de decantação, não? O tamanho de floco e a velocidade de decantação, não? E isso é o que leva nós a maior remoção de color, maior remoção de turbidez. É um engenho que tem muita terra arcilhosa, não? Por isso você quer dar esse color marrom acá. Bueno, então isso seria de clarificação de jugo, não? Desculpa que estou correndo, pero todas as perguntas, é possível que eu não vou poder responder, não? Ao final da apresentação, pero vou a registrar todas elas e respondo a vocês, me ponham seus correios para que eu possa complementar, incluso, essa resposta, não? E arrancamos com a meladura. Meladura, ao revés ao contrário de lo que é a clarificação de jugo, em vez de decantar, ela flota, não? Tem a separação de la basura com o meio, o produto, é através da flotação, não? Então, neste caso, não? A meladura é o pior caso para ser essa floculação, a clarificação. Por que razão? Porque é muito viscoso, não? Se comparamos, por exemplo, a viscosidade de um licor de refino, que liga entre 12 e até 16 centipoise, a meladura alcança 40 até 50 centipoise. Por quê? Además de BRICS, não? Tem o problema da presença de almidão, não? E de destrana. Almidão por conta da cosecha de canha verde em Brasil. Então, o almidão vem sobretudo nas pontas, não? Na parte do cogollo. E isso ha incrementado a quantidade de almidão em Brasil. Há engenhos acá que hemos visto assim desde 1000 até 2000 ppm de almidão, porque dependendo da fase da cosecha, não, vem muito mais matéria verde, traste vegetal. Traste vegetal em Brasil promédio é 8% em la safra, 8, 9%, pero há períodos de la safra, ao princípio e ao final, que chega a 13, 14%. Então, o almidão se alcança valores muito altos, não? Aqui. Então, se energia térmica e cinética para a floculação de jugo é importante, em meladura ela é clave, ela é fundamental, não? Em tanto a térmica como a cinética. Então, o calentamento da meladura para a clarificação vem de aí, da necessidade dessa energia térmica para flocular. Pero também observamos que sem a cinética não há.
¿Y de dónde nosotros aprendimos? Yo aprendí eso con Jerry Elvin de Tate Line, ¿no? ¿Te acuerdas que Tate Line desarrolló los sistemas de clarificación de licor, ¿no? Hace muchos años. Y yo me acuerdo que empezó así con muy pobre la agitación, ¿no? Los últimos tanques de reacción de Tate Line, ¿no? Ellos tienen una agitación bien intensa para que pueda hacer esa floculación, ¿no? Entonces, Jerry Elvin iba mucho al Ingenio Santa Teresa en Brasil, después iba también a Central Portuguesa en Venezuela, y ahí me enseñaba mucho sobre eso, ¿no? Fue uno de los maestros que tuvo la oportunidad y la suerte de aprender, ¿no? Y de ahí vino los tanques de reacción, ¿no? Los tanques de reacción son agitadores en tanques que aportam essa energia cinética, ¿no? Que viene exatamente de la escuela de Tate Line, ¿no? Que era a principal escuela de clarificação de licor no mundo. Não só eles tinham tecnologia de instalações, de equipos, como também de la parte de los químicos, ¿no? De los insumos químicos. Los polímeros descolorantes, los polímeros floculantes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tanque de reacción para meladura, ¿no? Aquí está el agitador, eso en Brasil, es una instalación que está en Brasil. Son 2 tanques de reacción y más un tanque de aireación. Esos tanques de reacción tienen que tener un tiempo, ¿no? Una intensidad de agitación, una temperatura, un pH, ¿no? Para exactamente poder producir ese floco, ¿no? Entonces, eso está en Brasil. Son los agitadores. Ese agitador, incluso, por que ele tem esse perfil acá? Não? Ele tem um perfil exatamente para aportar aire micronizado à meladura. Não? Em licor não é tão crítico essa necessidade, ou seja, de aproveitar o uso do agitador como elemento de introdução, de injecção, de oclusão de aire, de microburbujas à meladura. Não? Então, mientras a meladura trabalhe 60 brix, não há tanto problema. Eu posso airear somente com os micronizadores de aire. Pero quando a meladura alcança por em cima de 60, necessariamente tenho que utilizar esses agitadores como elementos de aporte ou de incorporação de aire por cisalhamento, não? Em la meladura. Não? Aqui é outro engenho também em Brasil, não? Tanque de reação, aeração, não? E aqui tem doble hélice, doble impulsor. Não? ¿Por qué razón? Porque ellos, después que aumentaron su brix de la meladura, fue necesario, ¿no? Originalmente no estaba previsto esto, pero fue necesario introducir este otro para aumentar la intensidad de agitación, ¿no? La intensidad de agitación, yo tuve la suerte, la oportunidad, la ayuda, ¿no? De hacer algunos trabajos con fabricantes de produto químico, pero en este caso, este fabricante ele não vende o produto químico a los clientes, ele vende princípio ativo, ou seja, ele produz princípio ativo, não? E tive a oportunidade de fazer um trabalho com eles em laboratório, não? Então, se a intensidade, ou seja, tipo de álabe, tipo de agitação, se é centrífugo ou axial, não? A velocidade, tipo de propela, todo isso desenvolvemos junto com eles, não? Igual que o tipo de aire, não? Como aporto, aonde aplico o aire, como aplico o aire, tamanho, pressão de aire, não? E tipo de micronizador também. Esse é um deles, não? Esse é um deles. E incluso a parte da floculação secundária, não? Nós simulamos vários princípios ativos acá de como se comportam os flocos na meladura. Não? Vê que essa é uma meladura que ela tem como 70 brix, não? Muito viscosa. Vê que o floco aqui, esse é um vídeo, não? O floco lentamente ele está subindo, não? Então, se provamos temperatura, irritação, tamanho de burbuja, quantidade de burbuja, não? E aqui hicimos, ou seja, foi muita sorte, uma oportunidade que logrei aprender com eles também, não?
a descoloração de la meladura é outra situação complicada, porque muitos engenhos reportam que não há aporte, não há remoção de color. Em verdade, às vezes há incluso aporte de color, ou quase que não há remoção de color, não? E de verdade que é difícil, não é fácil de remover color de meladura, não? Pero nessas provas todas, o que hicimos foi utilizar o conceito, não? Essas poliaminas catiônicas, basicamente a epicloridrina, não? Que é um princípio ativo que está aprovado por FDA, não? Eles são insolúveis. E a grande maioria dos compostos que aportam color, además de serem aniônicos, eles estão em estado solúvel. Então, esta poliamina, a função dela é atrapar estes e transformar, em verdade, não? Esses compostos que são aniônicos, que estão em estado solúvel, para um estado insolúvel. Se eu transformo de solúvel em insolúvel, permite, então, que seja precipitado em los flóculos primários, não? Ou os flóculos de fosfato de cálcio. Sin embargo, o que foi que observamos? Não? É clave, é fundamental em meladura o uso de produtos com altíssima capacidade catiônica, ou seja, alto grado de cationicidade. Não? E aqui é um produto que tem 6.000 a 9.000 centipoides. Este é o produto de maior grado de cationicidade. Há outro aqui que nós alguma vez utilizávamos, não? Pero este ano vimos que há um fabricante, não, em China, que fabrica isto aqui, não? Esse fabricante de China, ele distribui para todos os demais. Essas fabricantes aqui, que são transnacionais, que trabalham em todo o mundo, compram dessa persona cálcia. Ele produz todo tipo, basta que vocês especifiquem, não? E quando descobrimos este aqui, hicimos provas, não? Em Pantaleão, este ano, para remoção de color, não? Em Brasil, se utiliza muito isto aqui, que tem hasta 3.000 centipoides, não? E a remoção de color talvez não seja tão boa quanto esse acá, não? Esse é de verdade que tem uma capacidade de remoção de color. Pero como este é um fabricante que está em China, e todos os demais compram de eles, vocês podem pedir a especificação do provedor tradicional de vocês. Mira, eu quero isto acá. Vocês especificam o que vocês querem, não? E ele tem muita capacidade, muita concentração de cationes, pero é muito viscoso. Ou seja, eu não logro bombear esse produto, tenho que diluir, não? Dilui mais ou menos 1:3 em água e permite bombear. Pero ele tem uma capacidade de fazer essa transformação muito maior que esses demais, não? Então, se para meladura, isso aqui, para licor de refineria, normalmente se utiliza isso aqui, não? Isso é basicamente. Sin embargo, os licores de refineria que trabalham com baixo color. A refineria que hoje em dia estão trabalhando com açúcares de mais alto color, eu recomendaria começar a utilizar isso aqui, pelo menos, não? Isto aqui seria, sobretudo, para atrapar uma grande parte desculpa, a epicloridrina, esse aqui, não? Esse aqui. Não? E esse aqui é um produto, é um dialquil, não? Esse é um dialquil, dimetilamônio cloride, é um dialquil que ele tem barra cationicidade, não barra, pero tem um grado de cationicidade mediano, pero tem uma cadena grasa muito grande, então se permite arrastrar os componentes apolares, não? Esse dimetilamônio que tem esse fabricante e esse fabricante. Ele permite, então, remover amidon e destrana, não? Os engenhos que têm amidon e destrana, você pode fazer um mix de estes ambos produtos, um dialquil com a epicloridrina. Remove o color e remove também material inerte através da cadena grasa desse dialquil. Esse é um engenho em Brasil, não? A gente eu hemos trabalhado desde 2016 com eles, e que incluso está em la foto aquela de tanqueação, não? Grandote aquele.
E hicimos uma prova esse ano, não, em 2020, comparando a epicloridrina com um oxirredutor, basicamente um sulfito, não, um metabisulfito, ou um sulfito de sódio, bisulfito de sódio, não? Com 66% de concentração. Ele é em polvo, se prepara em água e se aplica via líquida, não? ¿Por quê? Porque eu he visto em los ingenios que têm a sulfitação de meladura com bajíssima remoção de color. Bajíssima. ¿Por quê? Porque a mescla de azufre com o sulfito com a meladura é complicada, não? A mescla gás líquido em jugo, por exemplo, eu creio que é tranquilo, muito, porque a viscosidade é muito baixa. Pero em meladura, eu não he visto muito sucesso. Não he visto ingenios que têm uma remoção de color em meladura que justifique, não? E que dê um bom resultado, não? Então, Silvano, vamos aprovar então um sulfito via líquida, não? Preparado de via líquida e mescla. 5 minutos, Marcos. 5 minutos? Ok. Bueno, então, vocês veem, esse comparativo é possível, então, fazer uso de oxirredutores e epicloridrina, e aí aqui tem o comparativo, não? Aqui são os aereadores, não? A história dos aereadores, como se foi ao largo do mundo, não? Porque tem lá, e depois o que nós outros mais ou menos utilizamos hoje em dia é um micronizador de aire para a meladura, não? Aqui a poblação de microburbujas, não? Ela que hoje utilizamos para a meladura, que incluso está em frio, não? E se logra ser esse tipo de... eu vou caminhar rápido. O polímero aniônico é igual, não? A mesma condição. Aqui são alguns exemplos de floculação que hemos utilizado aqui em Brasil, não? Vê que aqui é uma capa que se formou aqui de la espuma, não? E aqui é a espuma de um clarificador de meladura, não? Aqui é igual aqui em Monte Rosa esse ano, não? E aqui tem essa meladura que está sendo açúcar branco a partir do mês de janeiro, não? A remoção de color, turbidez através disso. E isto sim eu quisera apresentar, ou seja, isso é Pantaleão este ano, não? Vê que há situações que nos levam a retos cada vez maiores, não? Por el hecho de que Pantaleão tem uma característica de produção, não? Então, se nos obrigou aqui está a meladura clara, não, de Pantaleão este ano, e eu quero agradecer aqui a todos eles, não, de Pantaleão, de Monte Rosa, porque se logrou fazer alguns trabalhos muito importantes aí, não? Aqui em Monte Rosa, vê a remoção de color de Pantaleão, está aqui, e a remoção de turbidez. Ou seja, ela mete 80, não? E está estabilizando. À medida que estamos melhorando o processo, não? Se está logrando esse aumento de remoção de color e de turbidez, não? Que é o que está aqui a importância de remover almidão, não? Outra vez uma contribuição de Leandro, não? De Leandro Martinelli, vê que há uma correlação entre color e almidão, não? Igual que aqui, color e almidão. Por isso é importante remover almidão do processo, además de destrana, não? Ceniza se remove também essa etapa de clarificação de meladura, não? E licor é o mesmo, não? Aqui estou comparando epicloridrina com dialquil, não? E aqui são os tanques de reação de Teitenlyle e algumas modificações que hemos hecho, não? Os mescladores estáticos, a aeração micronizada. Aqui é um engenho que trabalha também, vê que aqui trabalha com 200 a 250, não? E sale esse licor. Aqui aqui utiliza solamente dialquil, não utiliza epicloridrina, esse engenho, trabalha solamente com dialquil, com açúcar de 500 a 600, não? Esse engenho em Venezuela utiliza peróxido mais um quaternário, é decolorante de ellos allá, não? E tem essa condição, ou seja, com açúcar que... Isso é engenho Santa Helena, em Venezuela, não?
que já estava em manos do governo quando hicimos esse trabalho. Aqui é um engenho que trabalha com 1.200, isso é refineria, não? E trabalha com epicloridrina, não? De todo modo, eu agradeço a todos, não há chance de responder as perguntas, pero eu me comprometo, então, a responder a todos vocês, não? E me enviem os e-mails, não? A princípio da apresentação está meu e-mail e meu telefone, estamos disponíveis a isto, não? E lhes agradeço a todos. Desculpa, Federico, por haver ultrapassado o tempo, Federico.